ele já compartilhou lá. Obrigado, tá? Deus abençoe você, porque isso é importante, porque a gente leva o evangelho, leva a palavra de Deus a mais pessoas. Eu tive o prazer ontem, no dia... Ontem foi 29, isso, dia 29, eu preguei, ministrei de manhã e à noite na igreja do meu amigo pastor Rony Chagas e missionária Jéssica, aqui na região de Búzios. Assembleia de Deus, Ministério Obra Missionária. Trabalho lindo, Conferência do Espírito Santo. Foi muito bom nós participarmos, foi tremendo, Deus operou tremendamente. Falamos sobre o Espírito Santo, a igreja passou a ter mais intimidade, conhecer mais sobre o Espírito Santo. Eu sei que foi algo tremendo, tá ok? Foi algo tremendo, maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rones e também do evangelista Júnior, que é o auxiliar lá do pastor Rones, amém? Então foi uma bênção mesmo. Eu fiquei maravilhado com o trabalho e com o desempenho dos irmãos lá, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar no meu WhatsApp. Deixa eu botar lá no meu grupo. Eu vou agora lá, para a gente poder... Deixa eu ver se eu vou... É porque tinha saído aqui. Mas nós vamos entrar de volta no WhatsApp para poder entrar, para poder falar. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. E aí, nosso irmão Enivaldo Oliveira. Amém? Deus abençoe poderosamente. Um abraço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço em nome da pastora Marinéia. E lá do pastora Marinéia. Deus abençoe. Estou lembrado. Deus abençoe poderosamente. Amém, amém. Prazer estar com vocês aqui, hein? Prazer estar com vocês aqui hoje, para a glória de Deus. Vamos entrar aqui, eu vou compartilhar. Fique aqui, não saia. Enivaldo, acho que é o presbítero Enivaldo, acho que é ele sim. Acho que é ele sim. Nós vamos aqui transmitir, não saia daí por enquanto, porque nós vamos transmitir para você uma palavra muito abençoada. Nós vamos falar sobre liderança, como ser líder eficaz. Eu tenho quase, já vai para 37 anos que eu estou na presença de Deus. É o diácono, amém, diácono. Deus abençoe poderosamente. Tá bom, querido? Deus abençoe. Né? Vamos participar. Você já compartilhou com seus amigos aí. Tenho certeza que outras pessoas vão entrar. Fernando Souza. Tive com ele agora de tarde. É um amigão. Fernando, é sempre um prazer ter você conosco, Fernando. Que tem me apoiado aí nesse trabalho de levar a palavra de Deus. Tu tem sido assim uma bênção na minha vida, aqui na região. Tá? Um apoiador. Então eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo teu apoio, de você ter abraçado, né, essa causa de me acompanhar nas lives, nos cursos, tá? Ser um apoiador do trabalho. Você é tipo assim um Arão, né? Tipo assim um Ur, né? Tipo, vamos dizer assim, um auxiliar que apoia ministérios sérios. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, tá bom? Deus continue te abençoando de forma poderosa. Deus continue te abençoando. Nós vamos lá compartilhar aqui para o pessoal entrar. O Fernando já viu, ele entra assim que a gente entra, assim que a gente está ao vivo, ele já entra. Agora eu vou mandar para os irmãos que por acaso não vê, né? E tem gente hoje que pediu, pastor, me lembra, me manda o link da mensagem, me manda o link. Aí eu preciso mandar o link pessoal para eles assistirem.
tá bom? Então deixa eu ver se eu vou achar aqui a minha linha de transmissão para eu mandar para aquelas pessoas que ainda não viram que eu estou ao vivo. Tá bom, gente? Eu sei que daqui a pouco muita gente prefere ver o Jornal Nacional. Eu quero te dizer para você o seguinte, eu estou evitando ver Jornal Nacional, para você ter uma ideia. Eu estou evitando. Eu prefiro ler a Bíblia, eu prefiro ler um livro, eu prefiro estar fazendo a obra de Deus, eu prefiro estar apoiando um ministério de alguém, mas eu, sinceramente, eu não estou muito afim de ver Jornal Nacional. Então, se você está aí nos dois, você tem que escolher aí rapidinho quem que você vai assistir, né? Isso é importante. Tá bom, gente? Achei aqui. Deixa eu compartilhar nesse grupo. Nesse grupo, não, essa linha de transmissão aqui. A nossa live de hoje. Deixa eu mostrar aqui que eu já estou ao vivo. Para a gente poder participar. O pastor, amém, Fernando. E também o pastor José Márcio, tá ali, ó. Tá? Pastor José Márcio, tá ali, ó. Ó, o link tá aí, tá? O link tá aí. Só para avisar o pessoal que eu já estou aqui ao vivo. Tá? Se aparecer para você, não liga não, tá? É porque eu tô mandando aí para as pessoas. Ok? Que tal você pegar um papel, uma caneta? Que tal você pegar aí um material e a tua Bíblia para você começar a anotar algumas coisas importantes. Você que é pastor, presbítero, líder, evangelista, missionário, você que está envolvido na obra de Deus de várias formas, de várias maneiras, eu quero te chamar para você vir fazer parte desse estudo de hoje. Nós vamos falar sobre liderança, tá? Alguns aspectos importantes sobre uma liderança, uma boa liderança, uma liderança eficaz. Eu já vi alguém dizendo assim, mas eu não sou líder. Claro que você é. Todo mundo acaba sendo um líder em potencial. Então você é um líder sim, e um líder muito abençoado, tá bom? E você é um líder sim. Então, eu quero que você entenda esse propósito de ser líder, de liderar. Você é um líder, tá? Você é um líder. Vou estar aqui no grupo aqui dos pastores, para a gente poder ter mais gente participando. Para a glória de Deus. Olha lá, já foi lá. Grupo dos pastores. Quanto mais pessoas a gente tiver aqui, mais a palavra de Deus ela vai chegar mais longe. Tá? A gente precisa ajudar um ao outro, cooperar com o ministério do outro. Se você coopera com o meu, eu coopero com o seu. E nós vamos estar juntos nessa caminhada, nessa jornada aí, para a glória de Deus. Ok? Então, você me ajuda e eu te ajudo a levar a palavra. Algumas pessoas me chamaram, falaram, pastor, eu quero participar, mas tem que me lembrar. Aí eu estou lembrando aqui o pessoal, tá? Que nós já estamos ao vivo. Já estou ao vivo. Para a gente poder entender aqui, ó. Viu? Mandei aqui para outro grupo de pastores, Comunhão de Pastores, lá do Rio. Estou mandando aqui o pessoal. E daqui a pouco nós vamos entrar na mensagem. Vamos entrar no estudo. Tem outro grupo de pastores aqui, o SIMP. SIMP, Conselho Internacional de Ministros, lá de Nova Iguaçu. O SIMP, tá? Então aqui, vou dizer que já estou ao vivo. Eu faço parte de muitos grupos, tá, gente? Muitos grupos, mas muito mesmo. Faço parte de muito grupo. O Jonatas, né? A gente chama de Dudu, Diácono Jonatas, tá aqui já também, tô vendo ali.
Algumas pessoas não conseguem identificar a foto, não. Outras eu consigo, já está acostumado. Tá? Então vamos lá. Mostrando os irmãos que nós já estamos ao vivo, para que todos possam participar. E eu queria que você fizesse perguntas sobre liderança, eu queria que você fizesse questionamento, que você colocasse a tua opinião, falasse alguma coisa sobre como ser um líder, tá? Qual é a sua dúvida? Outro dia uma pessoa me disse, mas eu não sou líder. Claro que você é líder, eu já falei isso aqui. Claro que você é líder. Todo mundo é um líder. Todo mundo é um líder. Se não for um líder evangélico, é líder de outra área. É um líder da tua família, é um líder da tua casa, é o líder dos teus filhos. Você acaba sendo um líder. Amém? A Renata também entrou aqui, a paz do Senhor Jesus, pastor, e aos irmãos. Amém. Então, vamos anotando aí os textos, as frases, os comentários que a gente vai estar falando aqui. E aí nós vamos começar já essa aula tremenda e maravilhosa. Então anote aí o tema, 6 princípios para uma boa liderança cristã. 6 princípios para uma boa liderança cristã. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem vários ramos da liderança. Vários, mas muitos ramos de liderança. Só que a liderança cristã é diferente de todas as outras lideranças. Existe o empresário, que é um líder da sua empresa, um gestor. Existe o gerente, né? O gerente, ele é um líder da loja, da empresa que ele gerencia. Existe o líder que é o diretor, talvez, de uma escola, de uma faculdade, né? E existe também o líder de vendas, né? Eu ainda me considero um grande vendedor, porque eu sou vendedor. Comecei a vender muito cedo na minha vida. A Edith Souza, graça e paz, tudo bem, Edith? Deus abençoe. Então, eu comecei a vender muito cedo na minha vida. Então, um vendedor que tem uma equipe de venda, um gerente, ele tem que ser um bom gerente, ele tem que saber gerenciar, ele tem que saber liderar os seus vendedores, os seus colaboradores, os seus ajudantes. Ele é um líder. Às vezes uma pessoa que tem um funcionário, né, ele é um líder. Mas qual é a diferença dessas lideranças para a liderança cristã? Às vezes a pessoa acha que o líder é só quem é apóstolo, quem é bispo, quem é pastor, quem é presbítero, quem é missionário. Mas às vezes a pessoa ele não tem esses títulos, mas ele é um líder. E outra coisa que eu quero falar, dentro desses anos que eu tenho de experiência como líder, a liderança não é imposta. Não é imposta. Você não tem que obrigar ninguém a considerar você como líder. Ninguém pode ser obrigado a te reconhecer como líder. A liderança é algo conquistada e não imposta. A gente vai ver isso na vida de vários líderes da Bíblia. Moisés, vamos ver Josué, Gideão, vamos ver tantos outros líderes que lideraram um grupo de muita gente, de milhares de pessoas, mas eles conquistaram essa liderança. Quando eu vejo o líder impondo, querendo obrigar, querendo forçar a pessoa a respeitar a liderança dele, ele já está perdendo muito com isso. Quando ele obriga, quando ele, por exemplo, quer que as pessoas o chamem de pastor, ou de diácono, ou de presbítero. Não, você não me pode chamar de você tem que chamar de Senhor, né? Isso você já está perdendo. Você tem que conquistar essa autoridade e não obrigar que as pessoas façam, né? Então, eu vejo pessoas, por exemplo, que quando ele é consagrado a um trabalho, alguém pergunta para o nome dele, qual é o teu nome? Ele diz, o meu nome é pastor fulano de tal. Não existe isso, o teu nome não é pastor, o meu nome não é pastor.
as pessoas me chamam de pastor porque eu tenho uma função pastoral, mas o meu nome não é pastor, o meu nome é Paulo César. Então essa questão de você exigir que as pessoas te chamem de diácono, chamem de presbítero, chamem de evangelista e de tantas outras coisas, é você estar querendo se impor. Então a liderança, ela é conquistada através de uma autoridade que você conquista ao longo do desempenho do teu ministério. Não que você vai obrigar que as pessoas, e agora a partir de hoje, você tem que me chamar de pastor fulano de tal. Agora você, a partir de hoje, você tem que me chamar de presbítero, de evangelista, de apóstolo e dessa coisa. Eu conheço muitos líderes que são abençoados e nem tanto eles ligam para isso. Eu lembro, por exemplo, do pastor Eibe Uber. Pastor Eibe é um grande apóstolo da visão do MDA, a qual eu amo esse tipo de trabalho, né? Discipulado 1 a 1, o MDA. O Eibe Uber é simples demais, tem uma autoridade fantástica, é uma pessoa sensacional, um homem simples, um grande apóstolo, mas se você chamar ele só de Eibe, ele te atende. Se você chamar ele só de pastor, também ele te atende. O Fernando está dizendo assim, ó, eu gosto que chame pelo meu nome. É verdade. Quando a gente fala assim, cita a Bíblia, Paulo, por exemplo, né? A gente chama Moisés, Paulo, né? Marcos, Lucas, João. É o nome das pessoas. Isso não vai desmerecer e não vai tirar a sua autoridade como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Se você me chamar pelo meu nome, eu vou te atender. Se você me chamar de você, algumas pessoas me chamam de Senhor, pelo respeito, pela minha idade, pela função que eu ocupo, pelo trabalho que eu realizo. E eu também não digo, não me chamem de Senhor, também não digo isso. Também você também não pode ficar querendo que as pessoas te deixem de tratar de Senhor, né? Se alguém quiser te chamar de Senhor, uma pessoa mais velha, por exemplo, né? Tá aqui o pastor Rones, por exemplo, já entrou aqui, pastor Rones. Fala alguma coisa aí, pastor Rones. Nós estávamos lá pregando lá na conferência do Espírito Santo, na igreja dele. Pastor Rony é um pastor novo, ele e a pastora Jéssica, a missionária Jéssica, são novos, nós tivemos com eles hoje na casa deles. Então, olha aqui, uma pessoa de 50 anos, 60 anos, chamar o pastor Rony de Senhor, ele tem 27, 28 anos mais ou menos, ele tem que fazer o quê? Não me chama de Senhor porque Senhor está no céu. Não, ele tem que deixar chamar de Senhor. A pessoa quer respeitar. Se uma pessoa quer respeitar o cargo, quer respeitar a função, deixa ele respeitar. Agora, se a pessoa também não quer respeitar, você também não pode forçar a pessoa. Entendeu? Querer que te chame disso ou daquilo. Olha, irmão, me chame de Senhor porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, tem que me chamar de Senhor. Entendeu? Eu acho, você vai no médico, vai no hospital, e o doutor, o médico lá, ele é um cara novo, uma doutora nova, mas você não vai tratar ele de você não vai tratar ele de qualquer maneira, você vai dizer, Senhor, doutor fulano de tal, o Senhor pode me ajudar nisso? Vai no advogado, você vai chamar ele de Senhor, ele está cuidando, ele é um doutor. Vai no juiz, ele é um senhor. Agora, tem gente que não caiu a ficha para entender isso. Só que do outro lado, se alguém me chama de você, eu não preciso obrigar ele a me chamar de Senhor. Ele me chama de Senhor se ele quiser. Outra coisa que é importante aqui
né, o pastor Josemar, o pastorzinho, temos que dar honra a quem tem uma verdade. Outra coisa aqui, vamos supor, eu não sou pastor de uma pessoa, e essa pessoa não me chama de pastor. Eu não sou pastor realmente para ela. O apóstolo Paulo, ele falou isso, interessante, numa das suas cartas em Coríntios, ele diz o seguinte, que se os outros não me consideram apóstolo, eu sou apóstolo pelo menos para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado. O Nivaldo Oliveira está dizendo aqui, ó, na igreja todos me chamam pelo nome. Você tem um nome, Edivaldo, não é verdade? Enivaldo, você tem um nome. Então, quer dizer, como é que vai? Quer dizer, tem igreja, por exemplo, igual a esposa do pastor, no caso, né? É a esposa do pastor, quer dizer, acaba não tendo nem nome, né? É a esposa do pastor. Então, eu acredito que liderança, nós estamos batendo um papo aqui, liderança é uma coisa que você precisa conquistar. Você vai conquistando a liderança, vai conquistando, e vai sendo um líder eficaz, as pessoas vão gostando da sua liderança, vão te respeitando, vão respeitando a sua liderança. Então, mas existem alguns princípios aqui que nós precisamos ver, tá? Então a pergunta que eu faço é, você sabe quais são os princípios para uma boa liderança cristã? Você conhece os princípios de uma boa liderança cristã? Porque liderar é uma grande responsabilidade. Liderar é uma grande responsabilidade. Exercer a liderança significa guiar, significa ensinar, significa desenvolver pessoas. Liderança é você tirar a pessoa de um nível e levar para outro nível. Guiar a pessoa. Você ajudar a pessoa. E existe líder nato, que ninguém precisa colocar ele como líder. Ele já é líder. Quando ele recebe uma consagração, uma confirmação daquilo que ele já faz, aquilo ali ele só está recebendo a confirmação, porque líder ele já é. Você entendeu como é? Às vezes, a gente tem que entender isso. A pessoa recebeu uma imposição de mão, mas na verdade aquela imposição de mão é só uma confirmação, porque líder ele já é. Entendeu? A pessoa não passa a ser um líder depois que recebe a unção, a consagração. Valcleber Soares, amém, prazer ter você aqui, Valcleber. Valcleber é um aluno nosso lá do Espírito Santo, tá? Um amigão, tá? Que está congregando na igreja do pastor Márcio Valcleber, um grande obreiro, um homem de Deus, tá bom, Valcleber? Deus abençoe. Então, você, por exemplo, um diácono. O diácono, ele não quando ele vai receber a oração como diácono, é porque ele já é diácono. Entendeu, Guilherme? Ele não recebe a consagração para ser diácono. Ele é diácono e por isso ele recebe a imposição de mão para confirmar aquele trabalho que ele faz. A pessoa que é um presbítero, o que é um presbítero? Aquele que ensina. A palavra presbítero significa superintendente. E o presbítero, diz Paulo em Timóteo, que ele tem que ser apto a ensinar. Então, por exemplo, o presbítero, ele tem que ser apto para ensinar. Então, ele não vai passar a ensinar quando ele virar presbítero. Ele já ensina e por isso ele vai ser levado ao presbitério. O evangelista, ninguém é consagrado a evangelista para começar a evangelizar. Ele evangeliza e por isso ele vai ser chamado evangelista. O missionário, ele não vai ser levantado a missionário para ele começar a fazer missões. Ele já faz missões, mesmo que seja na tua rua, na sua rua, no seu bairro. Ele já faz missões e por isso ele é levantado a missionário. O pastor,
o pastor já cuida de gente, mesmo sem ele estar exercendo ou ter uma carteira de pastor. Ele já é pastor, de fato e de verdade, e por isso ele recebe uma consagração pastoral. Na verdade, você recebe aquilo que você já é, porque o dom já está dentro da pessoa. O chamado já está dentro da pessoa. Ele só recebe uma confirmação através da oração, da imposição de mãos e da confirmação da igreja. A partir dali, você está apto oficialmente pela igreja a exercer aquela função. Então, na verdade, isso é ser liderança. É desenvolver pessoas, tá? E desenvolver, viu, Enivaldo? Você é diácono não porque você foi consagrado a diácono. Você já era diácono e por isso você foi consagrado a diácono. Você entendeu como é que é? Que a gente... Agora tem gente que ele por exemplo, o líder, ele pega essa pessoa que já faz um trabalho de diaconato muito bem e bota para ele fazer outra coisa. Ele não vai dar certo. Existe muitos líderes, muitos obreiros, muitos diáconos, excelentes diáconos. O Enéas Pinheiro, Cristo abençoe muitíssimo. Obrigado, Enéas. Deus abençoe. Tá? A pessoa, às vezes, é um excelente diácono. É um excelente diácono. É um tremendo, sabe? Aquele pessoa que está servindo, que visita os órfãos, as viúvas, os necessitados. Ele é um excelente diácono. Ele serve a mesa do Senhor, na ceia. Ele abre a igreja, ele limpa, ele serve água para o pregador, ele atende o pastor, ele está atento no culto. É aquela pessoa que quase nem se liga no culto em si. Ele está ali para atender o desenvolvimento daquela reunião. É um excelente diácono. Fenomenal. Aí depois aí o pastor coloca ele como presbítero evangelista. Pronto, acabou. Acabou com a pessoa. Já não serve mais. Porque ele era um bom diácono, mas não vai ser um bom presbítero. Era um bom diácono, mas não vai ser um bom evangelista. Era um bom diácono, mas não vai ser um bom pastor. Então, nós temos que entender quem somos. E outra coisa, esse negócio de você achar que existe a hierarquia e um é menor ou maior do que o outro, não existe isso. Viu, Enivaldo? Está falando aqui, eu tenho prazer em fazer esta obra na casa do Senhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso mesmo, tem que ter prazer mesmo. Porque tem gente que ele acha que ele tem que seguir o degrauzinho. Não, hoje eu fui chamado para ser diácono, mas eu estou de olho em ser presbítero. Eu quero seguir esse degrau. Depois eu quero ser evangelista, depois eu quero ser pastor. Na verdade, a Bíblia fala que é bom servir como diácono. Paulo fala isso. Quando você serve bem como diácono, você está agradando a Deus. Então tem muita gente que ele está sendo diácono, mas com o olho querendo ser outra coisa. Então tem pessoas que vai ser arrebatado, Jesus vem, ou ele vai partir sendo diácono. Ele não vai ser outra coisa, vai ser diácono. Então está falando que não existe quem é menor, quem é maior. Será que o diácono é menor do que o presbítero? Será que o presbítero é menor do que o evangelista? Será que o evangelista é menor do que o pastor? Quer dizer, então você precisa entender. Se você olhar o texto da Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai entender isso aqui. Eu vou te mostrar rapidamente. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqui está o segredo de uma liderança. O diácono jamais é menor do que um pastor. Você hierarquicamente, na hierarquia, você é menor.
Não é menor. Não é menor. Cada um tem uma função e todas elas são importantes. Quando Paulo fala na questão dos membros, né, do corpo, ele fala que cada membro tem a sua importância no corpo. Então, da mesma forma aqui, na questão do ministério. Efésios capítulo 4. Obrigado, Renata, por já estar colocando aí o texto. E nós vamos já ler aqui. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Esse texto é muito interessante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então não existe aqui, pelo fato do apóstolo entrar na frente, não quer dizer que ele seja menor do que o profeta. Não quer dizer também que o profeta será menor do que o evangelista. O evangelista é menor do que o profeta. E nem que os pastores sejam menores ou maiores do que os mestres. Cada um tem a sua função no reino de Deus. E todas as funções são importantes dentro do reino de Deus. Não importa o trabalho que você faça. Você está fazendo para Deus e Deus não faz diferença nesse tipo de trabalho. Então, se você é um diácono, faça o teu trabalho, desempenhe a tua função, faça isso muito bem, porque o trabalho de diácono é um trabalho importante, de suporte, de evangelista, de levar pessoas para a igreja, de evangelizar, de conduzir pessoas a Cristo. Isso é muito importante. O trabalho de um presbítero, né, dentro da visão pentecostal, né, que tem presbítero, outras denominações não tem presbítero, como Batista. Quem tem presbítero é outra igreja, né? Mas a Assembleia de Deus tem presbítero, né? Muito presbítero, né? Muitos evangelistas. As pentecostais têm presbítero, evangelistas. A gente não vai entrar nesse mérito aqui para saber o que é presbítero, evangelista, o que significa o presbítero em si, né? Não precisa a gente entrar dentro dessa questão, desses pormenores. A gente pode falar isso outro dia, outra ocasião. Mas vou dar um exemplo para você aqui, a questão do diácono. Olha só como é que o papel do diácono é importante em Atos capítulo 6. O papel de um diácono é importante. Eu não sei por que as pessoas... Eu fui diácono há muito tempo. E eu vou ser sério, eu exerci um bom diaconato. Eu abri igreja, eu fechava igreja, eu visitava os órfãos, os necessitados. Eu criava campanha do quilo, cestas básicas, trabalhava na área social. O diácono tem que ter esse desenvolvimento. Então, qual é o propósito de um diácono? Depois eu vou falar aqui sobre a importância da liderança eficaz. Naqueles dias, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, o que eles disseram? Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolheram entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarem desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, olha aqui. Olha que coisa interessante as características de um diácono. O que ele tem que fazer? Olha aqui, ó. Vamos aqui algumas características. Para isso, irmãos, escolheram entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Primeiro, boa reputação. Depois, cheio do Espírito Santo.
cheio do espírito e de sabedoria. Viu? Então são 3 características. Primeiro é ter boa reputação. Ser cheio de espírito e cheio de sabedoria. São características importantes de um líder diácono. Tá? Então liderar é você conquistar, é você suprir, é você elevar as pessoas, é você atender as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante, que eu não posso esquecer de falar. Quando a gente serve a Deus, porque muita gente fala assim, eu sou servo do Senhor, eu sou servo de Deus. Tudo bem, você é um servo de Deus, amém. Como é que você serve a Deus? Eu vou te falar como é que é. A gente serve a Deus servindo os homens. A gente serve a Deus servindo pessoas, atendendo a necessidade de gente. Foi falado comigo hoje, inclusive foi a Daniele hoje falou comigo, quando eu estava anunciando que ia ter a live hoje sobre liderança, ela estava me falando sobre que tem líderes, e existe mesmo. É claro, você vai concordar comigo, existe líderes que não gostam de gente. Como pode isso? Se você está liderando gente para servir a Deus. Quando a gente cuida de gente, nós estamos servindo a Deus. Você não pode servir a Deus sem amar a pessoa, sem amar o próximo. Eu conheço, eu já vi gente que ele fala assim, não, eu sou um servo do Senhor, eu sirvo a Deus. Tudo bem, você serve a Deus, mas como? Aborrecendo pessoas, chateando gente, sendo ignorante, sendo estúpido, né? Sendo uma pessoa rude, mal educada. Servir a Deus, querido, é justamente ser bom para os outros. Eu estava falando ontem sobre o Espírito Santo, eu lembrei de um texto que está em Romanos 5,5. Abra aí você que está com a Bíblia. Romanos 5, versículo 5. O amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Romanos 5, versículo 5. Pelo Espírito Santo. Quem derramou o amor de Deus em nós foi o Espírito Santo. Quer dizer, quando uma pessoa, ele diz que é um líder, ele diz que serve a Deus, mas ele não gosta de gente, ele está cometendo um grande equívoco. Um equívoco gigantesco. Vou te falar aqui por quê. Porque quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o amor também. Está escrito aqui. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Vou repetir. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o amor de Deus derramado em seu coração. Então, não importa se aquela pessoa é mal educada, se aquela pessoa é ignorante, se aquela pessoa ela tá decepcionada com alguma coisa, o importante é você. Servir as pessoas é servir a Deus. Deus não precisa de água, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de lavar. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando o seguinte, eu tenho que lavar os pés de vocês. Eu tenho que servir, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, quando a gente serve as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Eu não sei. Ir à igreja não é servir a Deus só. Ir à igreja é um momento que você precisa ir para adorar a Deus, para estar em comunhão. Na verdade, se você vai à igreja, mas você só pensa em Deus ali na igreja, só pensa em agradar a Deus, só pensa em servir a Deus, entre aspas, né? Você não está servindo a Deus. Quando você vai na igreja, você está servindo as pessoas, né? Numa portaria, no banheiro, levando uma água, ajudando a necessidade que a pessoa tenha. Isso é servir a Deus. Servir a Deus é servir gente. Tá? Isso aí, o Anderson,
o Anderson Aguiar, né? O Anderson Aguiar. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou isso, deixou claro. Se eu sirvo a Deus, mas eu não tenho amor com o próximo, eu não estou servindo a Deus. Então, líder, é isso que o apóstolo João também fala aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, aqui, ó. Epístola de João. Se você diz que ama e não, você ama a Deus, mas odeia ou aborrece o teu irmão, a Bíblia diz que você até agora está em trevas. Quer dizer, não tem o conhecimento da palavra. Se você diz que ama a Deus, mas mas aborrece, odeia o irmão, você está em trevas. Então olha o que a Bíblia fala aqui, rapidinho para a gente entrar aqui no ponto que eu quero transmitir para você. 1 de João, capítulo 3, versículo 11 em diante. Olha que coisa interessante. Vamos ler do capítulo 4, tá? Você que gosta de anotar, Daniele. No capítulo 4, Renata, Daniele. No capítulo 4, versículo 7, olha o que está escrito. Amados, olha aqui, capítulo 4, versículo 7 de 1 de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Nisso conheceste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo de número 11. Amados, se Deus nos amou, de tal maneira nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, 1 de João, capítulo 4, versículo 7 em diante, fala disso. Desse amor que é derramado no nosso coração. A igreja precisa exercer esse tipo de trabalho. Eu não gosto muito quando alguém fica cobrando amor da igreja. Esses dias eu ouvi alguém falando, a igreja não tem tido amor, o povo não tem tido amor. Então esse discurso de exigir o amor dos outros, isso é muito esquisito. Eu sempre acredito que é o seguinte, se eu quero alguma coisa, eu não tenho que exigir de ninguém, eu quero dar. Eu estou falando sobre o respeito ao ministério, a alguém que tem uma função. Se eu quero que a pessoa me respeite, eu tenho que respeitar. Se eu quero que a pessoa me ame, eu tenho que amar. Se eu quero que a pessoa seja gentil, eu tenho que ser gentil. Se eu quero que a pessoa seja cordial, eu tenho que ser cordial. Então, na verdade, é dano que se recebe. Não adianta eu tentar exigir dos outros aquilo que eu mesmo não faço. Então, nós temos esse erro muito gritante no meio do povo de Deus, que muitas vezes cobra das pessoas o que ele não faz. Então, quando eu vejo alguém, a igreja precisa amar, não sei o quê, aí eu pergunto, você está fazendo isso? Como é que é amar? O que é amar? Amar é respeitar, amar é ajudar, amar é aconselhar, amar é se colocar no lugar do outro, amar é você se colocar no lugar do outro. Viu, o pastor Ronaldo Araújo está aqui conosco também, seja bem-vindo. Amar é a pessoa ser cordial, respeitar o próximo, entender o próximo. Muitas vezes a pessoa está chateada.
E eu não posso também avaliar a vida da pessoa toda por um momento. Muitas vezes aquela pessoa está passando uma fase difícil na vida dele, na vida dela. E eu tenho que, o meu amor precisa superar essa fase e entender que a pessoa está tendo problemas, e não que ela seja assim constantemente. Isso é muito importante. Então, liderar é um ato de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando mentalidades e comportamentos. Então, vou repetir, a liderança cristã é um ato de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando mentalidades e comportamentos. Foi isso que Jesus disse. Vamos supor, o que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Jesus falou isso, ide por todo mundo, fazei discípulos. Porque fazer discípulo é uma tarefa difícil. Fazer crente, fazer pessoas que crê em Deus, a Bíblia fala em Tiago que até o diabo acredita em Deus. Fazer crente, fazer membro da igreja, é fácil. A grande missão é fazer discípulo. É a grande dificuldade de fazer discípulo. E Jesus falou, fazer discípulo. Então fazer discípulo, Mateus 28, é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil fazer discípulo. Construir discípulo é você construir um caráter, é fazer com que as pessoas te sigam, te ouçam, acatem o teu conselho, a tua orientação. Foi isso que Jesus falou. E de fazer discípulos de todas as nações. Isso é muito interessante, esse versículo. Jesus não mandou. O que é ser discípulo? Discípulo é um aluno. Discípulo é um seguidor. Discípulo é um aluno. Quando você é aluno de um mestre, de alguém, você é um discípulo daquela pessoa. Você sabe que a nossa cultura não tem muito isso, né? Embora a Bíblia está cheia de versículos que falam sobre a importância do discipulado. Mas a cultura brasileira, ela não tem muito essa ideia de fazer discípulos. Mas olha o que está escrito aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19. Está escrito. Versículo 19. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. O discípulo, ele é igual o mestre. Ele é igual ao mestre, ele é meu discípulo. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Tem muita igreja no Brasil, e as igrejas que mais crescem, as igrejas que mais prosperam, elas imitam o líder dela. Elas imitam os seus líderes. Os seus obreiros, imitam os seus líderes. Eles não são uma pedra de sapato, uma pedra de tropeço na vida do líder. Ele imita o líder. Paulo falou, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. Imitar um pastor, imitar um líder, não é vergonha. A Bíblia fala de imitar, né? O pastor José Másio. Eu fui chamado para servir, não para ser servido. O pastor José Márcio faz um trabalho lindo, de uma obra social aí, está sempre ajudando. Eu acompanho o seu trabalho. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender? Que o líder, ele faz discípulo, seguidores. Mas ele não tem que pisar o seguidor, o discípulo. Na verdade, as palavras, elas convencem, mas
O testemunho arrasta. Quer dizer, então, as palavras podem até convencer, mas o testemunho e a vida arrasta. E o comportamento de um líder, ele fala mais alto muitas vezes que as palavras do líder. O que ele faz, a maneira dele lidar, de viver, o estilo de vida dele, ele é muito mais eficaz do que as próprias pregações, porque tem gente que prega muito bem, mas ele não vive aquilo que ele está pregando. E outras pessoas não têm nenhuma dicção boa, uma boa oratória, uma boa retórica. Ele não é um grande pregador, mas ele é uma pessoa de exemplo. E ele prega com a sua vida, com o seu exemplo. Fernando Souto está dizendo, liderança é a capacidade de influenciar um grupo de pessoas. Quer dizer, é isso mesmo. Você tem a capacidade de influenciar. Das pessoas olharem para você e falar assim, poxa, eu gosto da maneira daquela pessoa se comportar. Eu vou me espelhar no estilo de vida dele e vou fazer, e vou andar do jeito que ele anda, da maneira que ele anda. Eu gosto da maneira que essa pessoa tem um estilo de vida, né? O comportamento, né? Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7. Isso é muito importante, tá? Eu já estou terminando essa live aqui, nós já estamos indo para o final, mas olha que a gente não chegou nem um pouquinho do que temos que falar aqui, para você ter uma ideia da relevância desse assunto, para você ter uma ideia da importância disso aqui que a gente está conversando. Entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se dos vossos líderes, em outra versão é dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imite a fé que tiveram. Em outra versão é, lembrai-vos dos vossos líderes, dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, atentando para a vossa maneira de viver, atentando para o seu estilo de vida. O que eu tenho que ver num líder? O estilo de vida dele. Não é que ele pregue bem. Muitas vezes, o pastor, o pregador, não prega bem. Não é um cara que tem uma palavra poderosa, mas ele tem um estilo de vida abençoada. Uma vida familiar, uma vida honesta, tá? Isso aí, pastor. Pastor José Márcio. Um líder atrai pessoas a segui-lo. Quer dizer, quando a pessoa não consegue ser um líder, ele não atrai ninguém. Ele não atrai ninguém. Então, eu vou te falar uma coisa aqui. Como explicar uma pessoa que sai de uma igreja e fica buscando um líder, fica buscando. Ele não está satisfeito naquela igreja e vai para outra, porque ele não achou o líder dele. Ele não achou aquela pessoa que vai guiá-lo, que vai conduzi-lo. No capítulo 13 de Hebreus também, no versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: obedeçam os vossos líderes, e sejam submissos a eles, pois zelam pelas vossas almas e como hão de dar conta delas. Façam isso com alegria e não gemendo. Isso é muito interessante. A obediência é muito interessante. Então, eu não vou estender muito essa live. Tem gente aí precisando talvez sair e fazer outra coisa. Mas eu quero te dizer o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Vou falar aqui dos princípios rapidamente para a gente poder terminar essa live hoje. Ok? O primeiro princípio, eu já até falei que é o amor. O amor é um princípio de liderança importante. Lemos isso lá em Romanos 5,5, lemos isso em 1 João 4, versículo
de número 7 em diante. E tantas outras coisas nós vamos falar agora. A segunda coisa é a modéstia. O líder tem que ter modéstia. Ele pode saber tudo, ele pode ser muito inteligente, ele pode ter uma sabedoria, pode ter uma desenvoltura em qualquer área, mas ele tem que ser modesto. Tá? A modéstia significa não possuir e nem demonstrar vaidade em relação a si mesmo e às suas próprias conquistas, quando a pessoa é modesta. Tá? Obrigado, pastor Rones. Deus abençoe cada dia, né? Estamos aprendendo um com o outro. Então, modéstia é quando a pessoa ele não demonstra que sabe. Você não precisa nem dizer que sabe, as pessoas vão reconhecer que você sabe. Você não precisa dizer, eu sei isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Não, no dia a dia eles vão saber que você faz. Eles vão saber a tua qualidade. No dia a dia eles vão saber que você se conhece. Não precisa falar que você conhece, não precisa falar que você sabe. Eles vão saber. Então essa modéstia é muito importante. Essa humildade. Humildade. Tá? Ninguém precisa... você não precisa ficar tocando trombeta, né, como diz. Outra coisa que um líder precisa ter é motivação. Tá? Motivação. Ele tem que ser automotivar. As pessoas executam alguma ação porque tem um motivo para tal. Motivação. Vem de motivo. Eu tenho um motivo para fazer aquilo. Eu tenho um motivo para aquela ação. Da mesma forma, um líder pode motivar ou desmotivar, motivar ou desmotivar alguém através da sua comunicação e estratégias utilizadas. O que é motivação? É a motivação. Motivação vem de você se locomover, de você ser motivado. Não precisa ninguém te mandar nada, não precisa ninguém te dizer que você deve fazer, você é motivado. Não precisa ninguém ficar te enchendo, não precisa ninguém ficar te motivando, ninguém precisa te mandar. Você é motivado, você vai fazer. Automaticamente vai fazer. E o quarto é a correção. Você precisa aprender a se autocorrigir. Corrigir primeiro você. Eu preciso me corrigir. Quando eu falo sobre homilética, por exemplo, isso aqui cabe muito bem eu falar aqui agora, você não deve, quando for pregar, e dizer, irmãos, igreja, vocês precisam se consertar com Deus, você precisa se aproximar de Deus, você precisa orar, você precisa isso, você precisa aquilo. Não, por que você não fala nós? Nós precisamos. Nós precisamos de estar mais perto de Deus. Nós precisamos de orar mais. Nós precisamos de amar. Nós precisamos de entrar na presença de Deus. Agora quando você fala, você precisa, não sei o que, você está sendo corrigindo os outros, mas não corrigindo a você. Paulo fala isso muito sério no capítulo 6 de Gálatas. Eu queria que você lesse esse capítulo. Gálatas, capítulo 6. Paulo fala aqui, que quando você for corrigir os outros, você tem que olhar para você mesmo. Você não pode corrigir os outros botando o dedo no nariz da pessoa e dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você é um sem vergonha, um descarado. Não, não faça isso, porque pode acontecer com você também. Está aqui, Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, encaminhem essa pessoa com espírito de
brandura ou espírito de mansidão. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Quer dizer, você tem que ter o cuidado quando for corrigir alguém, não corrigir com aspereza, não corrigir com sabe, aquela bravura, mas corrigir com mansidão, olhando para você, porque um dia pode ser com você e você vai precisar de ajuda. Isso é muito importante. E nós precisamos aprender a corrigir as falhas dos outros, corrigindo também as nossas falhas. Isso é muito interessante. Entendeu? Muito importante. Isso é muito importante. Mas vamos caminhar aqui por causa do horário aqui. E eu não posso mais caminhar contigo aqui. Outra coisa que a gente precisa ter é a integridade. Manter a integridade, sabe? Você ser íntegro. E integridade é algo importante na nossa vida. A gente precisa ser íntegro. Procurar com que as pessoas não tenham nada a falar da gente. Né? Ter uma vida íntegra, reta, constante. A integridade é a qualidade de quem não se deixa corromper e que age com honestidade. Seja honesto naquilo que tu faz. A integridade envolve tanto ações como palavras. E os bons líderes cristãos precisam praticar e valorizar esse tipo de princípio. Todo líder precisa ter esse princípio. Inclusive a Bíblia menciona vários personagens que foram íntegros. Abel, Noé, Ananias, Jó, né? José e outros. Mas o maior exemplo de integridade na Bíblia foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi pleno, justo, autêntico em tudo, em todo o seu viver. E ficou interessante? Integridade. Deus, inclusive, ele elogia alguns homens que foram muito íntegros nas suas gerações. Muito, mas muito íntegros na vida que eles viveram. Mas muito, isso é muito tremendo. A Bíblia cita 3 homens. Deus cita 3 homens íntegros. Inclusive o pastor Marcos, no sábado, lá no culto profético do COPAB, pastor Marco Manhães, pastor presidente do Conselho de Pastores da Armação de Búzios, um grande amigo, citou esse texto lá. Mesmo que estivesse no meio deles 3 homens, Ezequiel 14:14, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor. Quer dizer, ser justo. Justo não é um privilégio, é uma obrigação nossa. Tá? Caminhando aqui, integridade é importante, ser justo é importante, ser íntegro é importante. E em 6º lugar, obediência à vontade de Deus. Todo líder tem que ser obediente à vontade de Deus e aprender a não lutar contra a vontade de Deus. Eu conheço líderes que lutaram, foram rebeldes à vontade de Deus e não foram bem-sucedidos. Então não lute contra a vontade de Deus. Se Deus tem uma vontade para a tua vida, entre na vontade de Deus e faça aquilo que Ele quer. Há muitos líderes que estão buscando sucesso, reconhecimento, fama, riqueza, mas um bom líder busca ao Senhor e entrega o seu caminho a Ele e busca a sua vontade. A vontade de Deus, não a sua própria, mas a vontade de Deus. Amém? Deus continue abençoando você. Obrigado por estar aqui até agora me assistindo.
e nós vamos procurar fazer sempre uma live dentro dessas questões aqui para a gente poder ter uma liderança eficaz para a glória e honra do Senhor, tá bom? Quero lembrar, dia 4 agora, sábado nós vamos ter uma reunião para líderes. Eu quero convidar você que é pastor, você que é líder, você que é evangelista, você que é presbítero, você que é missionário, você que é diácono, você que talvez não tenha nenhum cargo eclesiástico, mas é um grande líder. Eu quero chamar você para dia 4, no sábado à noite, às 19 horas, está comigo na pousada Recanto da Rasa. Recanto da Rasa, ali na rua 22, número 6. Eu quero convidar você, se você puder levar a sua igreja, sua família, para nós estarmos lá. Eu quero te agradecer, eu quero te convidar, aqui na região de Búzios. Nós sempre transmitimos também ao vivo. E aí eu vou transmitir ao vivo. Quem estiver longe, quiser assistir, tá bom? Deus continue abençoando você. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, tá? Eu creio que vai abençoar muita gente. Outro recado que eu quero dar é que eu tenho um curso de teologia online. Um curso de teologia online, ele é um curso com mais de 50 vídeos sobre a teologia, bibliologia, cristologia, angelologia, geografia bíblica, escatologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, vários vídeos. São mais de 50 vídeos. Eu estou disponibilizando você assistir, comprar esse curso para abençoar e ajudar o meu ministério. É um curso barato e uma novidade que eu quero que você aproveite. Você não vai receber o certificado online, você vai receber na tua casa pelos correios. E você vai receber qualquer lugar do Brasil o certificado assinado por mim de conclusão desse curso, tá bom? E se você quiser também fazer um curso pelo IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus, é muito importante. Faça um curso pelo IBVD. Abra um núcleo na tua igreja. Ensine os teus membros, ensine os teus obreiros a serem pessoas capazes para fazer a obra de Deus, tá bom? Um abraço aí, beijo no coração de todos que assistiram. Compartilhe, me ajude. Um abraço. Mande um zap para mim, perguntar qualquer coisa. Vou deixar aqui na descrição aqui o meu número, o meu WhatsApp. Aí você pode entrar em contato comigo e você poder fazer parte inclusive, do meu grupo de mentoria, tá bom? Vou colocar aqui, ó, meu WhatsApp, tá? Ó, só para você poder assistir, ó. Aí você quiser, manda uma mensagem para você todo dia. Vê o Edith Souza, tá bom? 982 38 57 48. Pode falar direto comigo que não tem dificuldade. Comigo não tem dificuldade. Eu não deixo de atender ninguém. Eu atendo todo mundo. Todo mundo que quer conversar comigo, todo mundo quiser tirar uma dúvida, fala direto comigo. Direto, não tem problema. Se eu não puder te atender na hora, é porque realmente eu não posso mesmo, tá? Mas eu sempre vou te atender. Um abraço. Até o próximo. Amém. Obrigado, pastor Rones. Deus abençoe. Até o próximo.